É provável que, desde que a humanidade tomou consciência de si e da existência de outros planetas, ela se questione sobre a possibilidade de vida fora da Terra. Se pensarmos bem, essa é uma dedução bem plausível, concorda? Afinal de contas, se os eventos necessários para o surgimento da vida aconteceram por aqui, por que não poderiam acontecer em um universo tão vasto, praticamente infinito em possibilidades? Contudo, por mais que as chances sejam favoráveis, não há nenhum registro, avistamento, contato ou evidência oficial sobre vida extraterrestre, seja ela inteligente ou não. Mas você já pensou como seria se, ou quando, isso acontecer? É exatamente isso que iremos explorar hoje. Vamos começar apresentando para você um exemplo prático de como poderia ser o anúncio dessa descoberta. Imagine que estamos no final da década de 1930, quando os aparelhos de televisão ainda estavam sendo aprimorados para comercialização em massa. E a internet, como a conhecemos hoje, nem sonhava em existir. Nem mesmo o telefone era tão popular nessa época. As principais formas de comunicação ainda eram as cartas e o telégrafo, além do rádio, é claro. Então, imagine que depois de um longo dia de trabalho, você se reúne com a família na sala de estar para escutar o noticiário, transmitido às 19 horas. É uma época repleta de crises e incertezas, e muitas informações precisam ser veiculadas. Por isso, o programa, que geralmente acaba pontualmente às 20 horas, acaba se estendendo um pouco mais. Mas você permanece sintonizado e atento até o fim. Assim que é anunciado o término, você se levanta, vai resolver alguma pendência, se preparar para a refeição ou, quem sabe, descansar do dia agitado. Então, algum membro de sua família passeia pelas estações em busca de uma nova programação. Ele para, assim que ouve a transmissão de uma orquestra. É o interesse compartilhado por todos na residência. No entanto, antes mesmo que pudesse se recostar novamente no assento, a programação é interrompida de forma abrupta para um comunicado urgente. Você, que já estava em outro cômodo, volta subitamente para ouvir o anúncio. Afinal de contas, são tempos sombrios, tudo pode acontecer. No entanto, a notícia extraordinária que o radialista anuncia pega a todos de surpresa. Uma invasão hostil de povos marcianos estava assolando várias regiões, inclusive próximas a você. Subitamente, você é tomado por uma onda de choque e paralisação. Nada em toda a sua vida te preparou para um momento como esse. Talvez você estivesse pronto para enfrentar outra crise econômica, mas até mesmo uma grande guerra envolvendo vários países do mundo, como aconteceu há pouco, e logo acontecerá novamente. Sempre assim. Mas como seria possível lidar com o desconhecido, hein? Como será? Como lutar contra algo que você sequer sabia da existência? Como é enfrentar algo assim, sem precedentes? Tudo isso passa pela sua cabeça em questão de segundos. Mas as notícias não param. O radialista, que está no estúdio, começa a receber informações de repórteres que estão no campo, a entrevista com pessoas que testemunharam os eventos. Gritos, buzinas, desespero parece tomar conta das ruas, e os ânimos se exaltam cada vez mais. Em seguida, temos a opinião de especialistas que tentam dar conta do ineditismo desse evento. Os responsáveis por conferir informações de proteção à população parecem estar aturdidos, digamos, quanto a maioria das pessoas. Isso só gera mais inseguranças. Quando voltam as transmissões em loco, o barulho e o desespero parecem ter aumentado. E o pânico se instaura de maneira generalizada.
A rádio começa a receber centenas de mensagens. As pessoas abandonam suas casas e deixam tudo para trás. As vias estão congestionadas, com carros buzinando sem parar, e ninguém sabe ao certo o que fazer. Você, talvez por zelo ou falta de opção, se manteve em casa, atento, enquanto buscava digerir tudo o que estava acontecendo. Redefinir os conceitos de tudo que você acreditava. Além de esboçar algum plano de contingência para decidir o que poderia ser feito a partir de agora. Tudo isso se deu de forma muito rápida. Não havia passado nem uma hora e mais de 6 milhões de pessoas estavam sintonizadas na mesma estação, que transmitia as informações em tempo real e de maneira exclusiva. Na verdade, você não sabia da exclusividade, pois não iria correr o risco de mudar de estação e perder alguma informação crucial. Bom, era melhor se manter vigilante. Quando o relógio sinalizou que se aproximava das 21 horas, o pânico gerado na população estava em seu auge. No entanto, uma nova surpresa emana do aparelho. O radialista recobra sua voz normal. Agradece a todos os envolvidos e comemora o sucesso da transmissão da peça de rádio-teatro daquela semana. Era tudo parte de uma obra ficcional. Parece absurdo, não é? Mas você sabe que isso realmente aconteceu? Foi no dia 30 de outubro de 1938, através da rede de rádio CBS, na costa leste dos Estados Unidos. A transmissão e a peça ficaram conhecidas como Rádio do Pânico, e foi um episódio marcante na história do rádio. A intenção dos criadores era produzir uma obra realista, fazer uma adaptação digna daquele meio de comunicação, utilizando-se de todos os elementos disponíveis. No entanto, talvez eles não quisessem gerar todo esse alvoroço. É claro que tudo isso contribuiu, e muito, para a divulgação da estação, do programa, da obra e de todos os envolvidos, mas também criou um caos sem precedentes. Nosso intuito ao apresentar os fatos como fizemos era dar a você uma noção de como pode ter sido a experiência de alguém que estivesse lá. Tudo aconteceu em um período bastante sensível. A população do mundo havia enfrentado há pouco tempo as mazelas provocadas pela Primeira Grande Guerra. Logo em seguida, vieram grandes crises econômicas, como o crash da Bolsa de Valores de Nova York, além dos horrores da Segunda Guerra que já estavam se desenrolando. Tudo isso, com certeza, influenciou os ânimos das pessoas que estavam acompanhando a transmissão. No entanto, no início do programa, foi anunciado que se tratava de uma peça de radioteatro, que inclusive fazia parte da grade semanal da estação. Mas a maior parte das pessoas não ouviu o anúncio, seja porque estavam distraídas ou porque chegaram depois que já havia começado. Além disso, a realidade que foi passada também contribuiu para gerar o alvoroço. A peça, encenada, se assim podemos dizer, foi idealizada por nada menos que Orson Welles, um dos diretores de cinema mais aclamados de toda a história. Ele foi responsável por grandes obras como Cidadão Kane, A Dama de Xangai, e é considerado um dos fundadores da linguagem cinematográfica como a conhecemos. Além disso, ele também era ator e flertava com outras expressões artísticas, como a literatura e o teatro. Era realmente um artista completo. A peça, radiofônica, foi uma adaptação sua do livro A Guerra dos Mundos, do escritor inglês Herbert George Wells.
Ele ambientou a trama na cidade de Nova Jersey e adaptou os recursos para funcionarem melhor em uma narrativa feita pelo rádio. E como funcionou! A realidade produzida foi tão impressionante que simplesmente alarmou a maior parte das pessoas que foram alcançadas pela transmissão. O fenômeno provocado apenas por essa obra ficcional fez as pessoas, sobretudo autoridades responsáveis, se questionarem sobre qual seria a reação das pessoas quando algo do tipo realmente acontecesse conosco, hein? Como bem sabemos, até hoje, não experimentamos nada parecido com essa peça. É claro que existem vários relatos, teorias, suposições e até testemunhas de eventos isolados, mas nada como o panorama que foi pintado pela Guerra dos Mundos. Por isso, o Instituto SETI, sigla em inglês para Busca de Inteligência Extraterrestre, elaborou junto com seus membros um conjunto de princípios que deverão ser seguidos quando uma descoberta dessa magnitude acontecer. Esses princípios foram elaborados em 8 passos, que podem ser encontrados no site oficial da instituição. Mas antes de apresentá-los a você, é preciso fazer uma pequena explicação. É muito pouco provável que a primeira evidência oficial de vida fora da Terra seja algo similar ao que foi descrito pela obra de Orson Welles. Veja bem, não estamos dizendo que é impossível, mas quase. Um encontro súbito durante uma viagem interespacial ou mesmo a invasão alienígena hostil parece, de fato, ser conteúdo de trabalhos ficcionais. É mais provável que a prova que tanto buscamos venha através de uma interceptação de comunicação feita por ondas eletromagnéticas, seja ela intencional ou não, dirigida especificamente para nós ou não. Além disso, a maior probabilidade é que os sinais de assinaturas tecnológicas de civilizações extraterrestres venham de exoplanetas, ou seja, é mais certo presumir que se alguma civilização alienígena fizer contato conosco, ela estará fora do nosso sistema solar. Caso contrário, nós provavelmente já teríamos recebido ou interceptado algum sinal de comunicação. Outra ressalva é que a elaboração desse conjunto de normas, além da própria existência do SETI enquanto instituição, são esforços que visam dar contorno para uma procura que, por muito tempo, foi desacreditada e ridicularizada por supostamente tratar de investigações ilusórias e sem embasamento. O objetivo desse empenho é consolidar a busca de vida fora da Terra, como algo que precisa ser visto não só como algo sério e maduro, mas bastante provável. Dito isso, vamos aos princípios. O primeiro deles diz respeito à gestão das pesquisas. Todos os experimentos realizados sob a responsabilidade do SETI deverão ser conduzidos de forma transparente. Além disso, os participantes e membros da organização são livres para apresentar seus resultados em fóruns públicos e profissionais, além de responder às questões feitas pelos canais de comunicação. Nada de segredos. Conhecimento é para ser divulgado e não guardado. Em segundo lugar, caso haja suspeita em algum sinal captado, o descobridor deverá mover esforços para verificar a autenticidade dos dados. Para isso, deverá usar todos os recursos disponíveis, incluindo o auxílio de pessoas que não estão diretamente envolvidas no experimento original. Outros instrumentos e organizações poderão ser acionados para contribuir na análise dos dados. As informações coletadas devem ser tratadas como qualquer resultado laboratorial provisório.
O terceiro ponto diz que, caso a detecção seja confirmada pelo consenso de outros investigadores e tenha um grau de certeza considerada credível pelos descobridores, a evidência deverá ser reportada. Um relatório de confirmação com os dados básicos deve ser disponibilizado ao público, à comunidade científica e precisa alcançar, de forma especial, o secretário-geral das Nações Unidas, cargo que converge boa parte dos poderes dos representantes da maioria dos países do mundo. Um relatório também será entregue à União Astronômica Internacional. O quarto passo será divulgar de maneira integral todos os dados utilizados para confirmar a detecção. Para isso, a equipe que realizou a descoberta poderá se utilizar de publicações, reuniões, conferências ou qualquer outra forma necessária. Em seguida, o quinto passo será monitorar a descoberta. Vários backups com os dados deverão ser feitos e espalhados para garantir que uma descoberta tão importante não se perca e possa estar disponível para as futuras gerações. Em sexto lugar, será preciso tomar medidas para proteger as formas de detecção, para que novos dados possam ser coletados. Caso eles tenham sido recebidos por frequências eletromagnéticas, por exemplo, os pesquisadores deverão buscar os acordos firmados internacionalmente a respeito dos meios de comunicação para proteger as frequências observadas. Bom, as detecções foram confirmadas. Os dados foram divulgados e preservados. Existe vida fora do planeta Terra? Bom, e agora? É claro que as coisas não serão tão simples como estamos pontuando aqui, principalmente em relação à recepção por parte do público em geral. Mas daqui a pouco iremos falar melhor disso. Antes, vamos finalizar a lista criada pelo SETI. O sétimo passo a ser seguido será colocar em prática um grupo de tarefa pós-detecção, sob orientação do Grupo de Estudo Permanente do SETI, que desde já se prepara para esse momento. Sua função será auxiliar nas questões que possam e vão surgir após a confirmação de algo dessa magnitude. Eles irão guiar as interpretações e discussões sobre as implicações dessa descoberta para a humanidade, dependendo de como se deu a evidenciação. Por fim, em oitavo e último lugar, algo de suma importância: o contato. Esse princípio diz que, caso tudo isso que vimos até aqui seja verdade, provavelmente será possível estabelecer algum tipo de comunicação com esta civilização, principalmente se a mensagem recebida puder ser decodificada. No entanto, uma tentativa de resposta só será realizada caso haja um consenso em um órgão internacional amplamente representativo, como é o caso da Organização das Nações Unidas. Isso garante que uma decisão tão importante, que pode gerar consequências para toda a humanidade, não seja tomada por apenas um indivíduo. Esses princípios parecem mesmo orientar todo o processo da possível descoberta que a qualquer momento podemos fazer. Concordam? No entanto, seus objetivos se limitam aos pesquisadores e organizações envolvidas, o que de fato é muito importante. Mas e a reação do público, hein? Como as pessoas irão receber uma notícia como essa? Como você receberia? Talvez seja impossível prever como as pessoas irão reagir, não é? Pelo contrário, como dissemos, cada vez mais esforços são realizados para tornar esse campo de pesquisa como algo sério e crível, que possa ser estudado de fato, compartilhado, revisado, divulgado, como qualquer outra área da ciência. Nesse sentido, diversos experimentos, muitos deles empíricos, inclusive, foram realizados na tentativa de prever o que podemos esperar quando essa notícia chegar.
E o resultado da maioria deles são, no mínimo, surpreendentes. Isso porque muitos desses estudos foram inspirados e baseados nas consequências geradas a partir da peça conduzida por Orson Welles. Assim, a expectativa da maioria dos pesquisadores era que um alvoroço pudesse ser criado, com o medo se espalhando através das incertezas e da falência das crenças e demais instituições que mantêm boa parte da nossa sanidade em dia. No entanto, o que se percebeu é que a maioria das pessoas receberia a notícia com certa tranquilidade, algumas com certo entusiasmo, inclusive. É claro que as situações colocadas nesses estudos apontam para cenários mais prováveis, como no caso de descobertas de vida microbiana. É certo que, se fossem colocados cenários apocalípticos de uma invasão, o resultado seria diferente, não é? Mas isso porque existem fatores inerentes ligados à nossa preservação, que não se tratam especificamente de extraterrestres. O anúncio de uma guerra, por exemplo, poderia causar um efeito semelhante. O que conta aqui é, principalmente, a mudança de paradigmas. Como conceber o fato de que não estamos sozinhos no universo? Ao que tudo isso indica, não será um problema. Na verdade, o que antes era tido como um grande mistério, agora parece ser apenas uma questão de tempo. O que você acha? Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.